Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos a mais um grupo de perguntas e respostas. E, meus irmãos, eu também estou me atualizando. Ou vocês acham que em algum ponto da minha existência eu vivi com as palavras que vocês falam aqui? Não, nós também temos que nos adaptar às palavras de vocês, à linguagem que vocês usam. Não adianta ficarmos falando coisas que vocês não entendem. Então também temos que aprender aquilo que vocês usam no dia a dia, como a sua internet, e-mail. Algumas palavras procuramos não modificar, outras preferimos não falar. Existe uma razão para tal. Mais na frente, vocês aprenderão muito mais coisas a respeito do que há no seu mundo. Então, não fiquem perplexos quando eu falar determinadas palavras da sua língua. Eu sei exatamente cada palavra que vocês falam. E as repito quando acho necessário. Então vamos lá. Vamos iniciar as nossas perguntas. Dizem os astrofísicos que as galáxias formam aglomerados, que orbitam por uma constelação central, que formam grupos maiores, superaglomerados, que também orbitam uma outra estrela. Porém, há citações de que galáxias canibalizam outras. O que ocorre neste caso? Uma vez que se possui uma órbita harmônica, em tese não deveriam estar se colidindo. Eu vou lhe responder da seguinte forma. Quem criou o universo? Qual o sentimento maior do Criador disso tudo? Tudo existe em total equilíbrio. Imagine se uma galáxia começasse a engolir a outra. O caos estaria estabelecido no universo. Tudo acontece, tudo existe de forma harmônica, de forma equilibrada. Os seus cientistas, sim, já descobriram muita coisa. Mas muita coisa também eles foram orientados a dizer para justamente causar confusão na cabeça de vocês. Porque se existe alguma possibilidade de uma galáxia colidir com a outra, ou engolir uma outra, o que isto traz? Alegria? Óbvio que não. Isso traz o medo, o pavor. Então comecem a perceber nas entrelinhas as mensagens que vocês recebem. Qualquer mensagem que gere medo,
que gere angústia não é verdadeira. Mensagem supostamente advinda de descobertas que são feitas por seus cientistas. Passem a perceber isso. Diz o contatado de humanos de Andrômeda, Alex Collier, que havia o planeta Maldek, que era composto pela massa da Terra, Marte, da Lua e do cinturão de asteroides, após Marte, e que, após uma guerra interestelar, este planeta explodiu, resultando o que temos hoje com esta estrutura. E as tábuas sumérias falam que um astro colidiu com o planeta, que se dividiu no que é a Terra e o cinturão de asteroides após Marte. Isto é verídico? Pode nos falar mais a respeito? Neste momento, não. Vocês estão tentando descobrir, ou melhor, o que vocês têm feito todo esse tempo é tentar verificar se tudo o que vocês já sabem é real ou não. Então eu vou dizer uma coisa aqui para encerrar este assunto. Toda a história do seu planeta, a história do universo, vocês têm embutidos em suas almas. Vocês sabem a história de cor e salteado. Então vocês vão aprender a esperar. Vocês vão aprender a lembrar, a relembrar o que vocês sabem. Então nada mais a respeito de astros, de universo, eu vou falar aqui. Porque isto não traz a menor importância no processo que vocês estão passando. Então, qualquer pergunta a partir desta relacionada a universo, eu não vou responder mais. Vocês têm tudo isso guardado em suas mentes. Então esperem. E vocês saberão. Eu não vou mais deixar de responder perguntas interessantes que valham a pena para a evolução de vocês, para responder sobre curiosidade, porque isto não traz nenhuma diferença à vida de vocês hoje. Vocês têm que estar preocupados com a evolução, não com o que aconteceu com o seu planeta, porque foi ou deixou de ser. Isto vocês vão lembrar. Então está dito. Qualquer pergunta agora a respeito de universo, eu não irei mais responder. Então vocês já sabem, nem façam. Procurem fazer perguntas que sejam importantes para vocês. Experiências que vocês tiveram e que não entenderam. É isto que é o foco dessas perguntas, não ficar respondendo curiosidade. Então isso eu não vou responder mais. Espero que vocês tenham entendido. O que foi a Grande Guerra de Órion? Verdade que ocorreu em sexta e sétima dimensão e que durou muitos milênios? Como dito acima, não vou responder. Qual a relação dos Exus da Umbanda com os reptilianos? Dizem que esta raça tem ajudado na Umbanda no trabalho de desobsessão e desmanche de magia negra. Tá aí uma excelente pergunta. Está vendo? Esta sim vai atingir muita gente que está aqui ouvindo. Então vamos lá. Eu já disse para vocês a respeito das religiões. Não vou
também retomar o assunto. Apenas preciso relembrar a vocês que a incorporação foi um processo usado pelos escuros para que a energia de vocês fosse diminuída. Eu já expliquei isso aqui também. Então vamos falar um pouco do que acontece dentro das religiões ditas africanas. A incorporação, conforme vocês conhecem, e foi-lhes ensinado que era uma forma daqueles seres de luz que ali passam a habitar aquele corpo evoluírem. A dita caridade. Esta palavra foi muito difundida dentro dessas religiões. Estamos prestando a caridade. A caridade que seria exatamente o que faço aqui. Orientar vocês a respeito de muita coisa. Mostrar muitas vezes o caminho que vocês têm a seguir. Muito bem. E muitas pessoas seguiram e ainda seguem essas religiões e acreditam piamente nelas. Não, eu não estou dizendo que o que acontece ali é tudo mentira. Não, não é. Existe o lado bom. A intenção real daqueles espíritos realmente trazerem o bem, trazerem o amor, trazerem a bondade, a paz, a harmonia. Muito bem. Posso dizer a vocês o seguinte: muitos daqueles seres ali se diziam encarnados, que já haviam sido seres encarnados. Porque assim foi levado a vocês a acreditarem que havia ali uma queima de karma. Que aquele ser, por tudo que ele havia feito na Terra, ele voltaria encarnando em outros seres para cumprir uma missão de caridade. Para, de alguma forma, eximirem os erros cometidos no passado. Isso é o que foi ensinado, é o que foi dito dentro dessas religiões. Não vou dizer que muitos daqueles espíritos não são reais. São. Muitos são reais e muitos são poderosíssimos. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vou dar um exemplo aqui. Muitos conhecem um preto velho chamado Pai Joaquim. Em todo o mundo, em todo o planeta, quantas pessoas conhecem este espírito, este ser? Milhares. E muitas vezes ele estava incorporado ao mesmo tempo, em vários lugares. Então vocês me respondam como pode ser uma alma queimando um karma, uma única alma. Ah, mas aí alguns vão me responder que são pedaços daquela alma. Não, não são pedaços daquela alma. Da mesma forma que as religiões foram usadas pelos escuros para dominar vocês, para criar a escravidão, para tirar a energia de vocês,
Claro que sempre existe o outro prato da balança. Então, muitos seres que supostamente encarnavam ali e que se diziam que vinham de encarnações na Terra, era uma forma de fazer vocês acreditarem neles. Mas não eram seres terrenos, nem seres que já haviam vivido aqui. Eram seres de luz elevadíssimos, que, tal como eu aqui explico para vocês, tinham os seus exércitos. Então, desta forma, existia, Pai Joaquim, em cada local em que vocês fossem fazer uma consulta ou receber um passe. Muito bem. Desta forma, existem os caboclos, existem uma série de outros seres de luz que se faziam passar por almas que estavam queimando karma para poder serem creditados por vocês. Muito bem. Neste contexto, também vamos ter o outro lado. Os espíritos que efetivamente eram almas terrenas. Eram almas que ficavam na quarta dimensão, no que vocês chamam de umbral. Essas almas eram controladas pelos escuros para quê? Para obsessão, para se aproximarem das pessoas para lhes fazerem o mal, à custa de oferendas, sacrifícios. Eu já disse aqui que sacrifícios animais não é uma coisa abençoada por nosso Deus Pai e Mãe. Nunca foi. E nem em religião alguma será abençoado. Não importa a razão. Então vocês fazem sacrifícios, vocês dão oferendas em troca de alguma coisa. E esses espíritos fazem o que vocês pedem, aumentando cada vez mais a carga de problemas que eles vão enfrentar no futuro. Dentro dessa classe, dentro do umbral, existe os seres que cuidam daquele local e que são os guardiães, podemos dizer assim, verificando exatamente quem pode e quem já está na hora de sair dali. Esses seres são os Exus. Só que, para mais uma vez deturpar tudo, eles foram todos colocados no mesmo saco. Então, todos são do mal. Todos só fazem o mal. Nenhum deles é um ser de luz. Todos fazem o mal. Aí eu vou dizer para vocês que isto é a mais pura mentira. Esses seres foram envolvidos numa atmosfera de malignidade que os fizeram e serem temidos como são até hoje. Não vou me estender muito nesse assunto mais, mas posso dizer a vocês que todo o processo de limpeza do umbral foi coordenado por eles.
Então, meus irmãos, existe muita mistura, existe muita propaganda de maneira errada de alguns seres. E vocês com o tempo vão começar a perceber isso. O que é, ao certo, o ovoide humano? E o que acontece com a consciência para que ela regrida a esta forma? Dizem se tratar de algo como um montinho gelatinoso. Realmente vocês são criativos nas perguntas. Eu já expliquei aqui como acontece a concepção. Não há mais o que falar. Não existe regressão de consciência. Isto é totalmente equivocado. Entendi quando falou dos animais que se referia à alma grupal. Alguns ensinamentos nos falam que os animais vão individualizando a alma e consciência quando passam à categoria de animais domésticos, e que seu contato conosco os eleva até o ponto que possam vir a encarnar em um corpo humano, passando pelos mais primitivos estágios de consciência e por assim sucessivamente. Como esta transição de alma grupal para a alma individual? Vamos falar primeiro dos animais. Cada animal tem a sua função. Cada animal vem, no caso dos domésticos, para trazer uma lição, para trazer uma proteção, para trazer algum ensinamento. Eles não evoluem à medida que entram e saem de uma encarnação. Eles são o que são. O que você chama de alma grupal? Eu diria que tudo neste planeta está interligado. Você está querendo colocar que existe grupos de almas e que esses grupos têm finalidades específicas? Não, eu não chamaria de grupos de almas. Eu chamaria de caminhos, estradas semelhantes, em que naquele momento, naquele estágio, elas poderão vir juntas para exercerem uma determinada função, um determinado propósito, aonde elas encarnarem. Mas isto não é uma coisa eterna. Se você quer chamar isso de um grupo, chame. Mas não é uma única alma que engloba todas as outras. Isso não existe. Cada alma é uma alma. Não existe uma alma com alminhas embaixo. Cada alma é única. As almas se reúnem para cumprir o mesmo propósito. Então, é desta forma que eu vejo. Falaste em um áudio passado que a água é resto de energia etérica. Pode explicar melhor esta citação? Eu gostaria que você me mostrasse aonde que eu falei isso.
Aonde que eu falei que a água é resto de energia etérea? Olha, realmente estão falando muita coisa por aí em meu nome. A água é um composto poderosíssimo, com uma função de limpeza absurda, com uma função de energização absurda. Então, como que ele poderia ser resto? Como? Não tem lógica nisso. O seu planeta foi criado da forma que foi para as funções que ele tem. Os seus corpos têm, a maior parte, água. Então teria que haver no planeta exatamente o mesmo composto. É só isso que eu tenho a dizer. O médico Laí Ribeiro nos ensina a colocar uma pequena quantidade de sal não refinado e bicarbonato de sódio em 1 litro de água para deixá-la alcalina e ser melhor absorvida pelas células. Isto de fato tem fundamento? Seria interessante acrescentar cristais energizados pelo sol na água ou usar os filtros de barro com velas de prata coloidal para melhorar a vibração da água? Meus irmãos, eu vou insistir num ponto. O corpo de vocês é perfeito. Vocês desequilibram os seus corpos. E aí vocês ficam tentando encontrar formas de voltar tudo ao equilíbrio, se entupindo de coisas que vocês aprendem por aí. Passem a se alimentar bem. Passem a se alimentar de forma adequada. Passem a se equilibrar. E vocês não precisarão de nada para manter os seus corpos saudáveis. O autor Nelson Marquette demonstrou em todo o Pentecausto citações claras de fenômenos ufológicos e que muitas Bíblias atuais suprimiram para esconder tudo isso, principalmente em Isaías e Ezequiel. Por outro lado, é fato que a Bíblia hebraica esconde diversos códigos, como os citados em O Código da Bíblia. É claro que um ser humano comum não teria capacidade para escrever tudo isso, e ainda inserir códigos que se referem a acontecimentos de muitos séculos depois. Quem de fato escreveu a Bíblia? Realmente, as mentes são poderosíssimas. A Bíblia foi escrita pelos homens. Se algum deles que colocou algum pedaço ali, inseriu algum código e que venha a ter algum sentido hoje em dia, interessante, muito interessante. Exatamente aquele código que foi descoberto tem a ver com alguma coisa que está acontecendo atualmente? Interessante. Muito interessante. Se a sua Bíblia fosse um livro tão esperto assim, Cristo não teria que escrever as próprias cartas para desfazer tudo que está escrito ali dentro. É só isso que eu tenho a dizer. Pode nos falar sobre o projeto e ondas HAARP? Meus irmãos.
Muitas coisas são criadas no seu mundo, com as mais variadas intenções. Essa é uma delas. Cada país tem a intenção de ser superior. Ainda mais este, que é um dos países mais importantes desse planeta. Não há como negar. Os grandes países deste planeta, os mais ricos, os mais bem colocados, são os mais importantes, não tem como negar. Só que esse sempre quer estar à frente dos outros. Sempre tem aquela necessidade de nunca ser pego de surpresa. Então inventa milhões de coisas para se proteger. Este é mais um projeto com esta intenção. Dizer para você que ele é bom ou que é ruim não é totalmente bom. Também não é totalmente ruim. Existe um lado ali que pode prejudicar o planeta. Mas nós estamos de olho. O que for feito nesse sentido será imediatamente eliminado. Arcanjo Miguel, muito se fala de Grabovoi, Grabovoi. A prática dessa SN é real? É da luz? Ou são os escuros tentando nos manipular? Eu já comentei aqui com vocês que tudo no universo refere-se à matemática. Tudo no universo é perfeito. E o que compõe-se a matemática? De números, essencialmente de números. Então, da mesma forma que as letras trazem a capacidade de vocês se comunicarem, se expressarem, escreverem, os números também têm a sua ciência. Posso dizer para você que esta técnica tem um pouco de fantasia. A base dela é real. Cada número tem um poder. Cada número tem uma energia. E que combinados e somados podem trazer determinado resultado. Mas tem um pouco de fantasia na técnica que é apresentada por ele. Não, eu não diria que isso é coisa dos escuros. Apenas ele soube aproveitar de uma informação valiosa, que é a energia dos números. Segundo o que tenho pesquisado, alguns países estão a implementar as novas antenas 5G para as redes de celulares. Alguns estudos científicos revelam que este tipo de radiação é altamente prejudicial a todos os seres vivos. No entanto, esses mesmos estudos são pouco conhecidos, pois o que importa é o dinheiro que os mesmos de sempre irão ganhar, e se ficarmos doentes, melhor ainda. Paralelamente a isso, os roteadores de acesso à internet de nossas casas, alguns também já funcionam com uma frequência de 5G. Já procurei informações sobre isso, mas nunca encontrei nada. Não sei se é a mesma coisa das tais antenas 5G de celulares, que as escondidas estão a implementar pelo mundo. A minha questão é se este 5G dos roteadores é a mesma das antenas, e se podemos fazer para nos proteger desse tipo de radiação, uma vez que mesmo usando apenas a rede 2.4 GHz nas nossas casas, apanhamos com a 5G dos vizinhos, principalmente quem vive em edifícios.
Meus irmãos, essa é uma tecnologia realmente feita com o intuito que você falou. Ela é extremamente prejudicial à saúde, exatamente por quê? Porque para que ela funcione, o maior número de antenas tem que ser colocado. Então a radiação próxima a cada um de vocês é maior. Realmente, a transmissão é feita nesta frequência. Infelizmente, é isso que vocês estão recebendo. Agora, a proteção quanto a isso, vocês podem ter em casa um cristal de obsidiana, que é um cristal de proteção forte, junto ao aparelho. O que este cristal vai fazer? Não, ele não vai prejudicar a sua transmissão. Você continuará recebendo na frequência adequada. Mas ele vai tirar justamente a malignidade que vem junto com ela. Então é isso que vocês podem fazer. Colocar uma pequenina pedra, não precisa muito grande, perto dos aparelhos onde vocês recebem isso nas suas casas. Quanto às antenas, aí já fica um pouco mais complicado. Então o que vocês têm que fazer? Visto que vocês têm esses aparelhinhos que vocês andam com eles o tempo todo, e daqui a pouco todos vocês estarão com essa tecnologia nas mãos. Vocês têm que, a todo instante, sempre que se lembrarem, envolver este aparelho numa energia violeta. Olhem para o aparelho e vejam-o dentro de uma bolha violeta. Esta bolha violeta irá concentrar toda essa malignidade da energia no aparelho. Ela não passará para vocês. Da mesma forma, vocês terão que fazer com as suas casas. Mentalizem uma grande bola de luz violeta em torno de onde vocês moram, para que esta radiação não penetre nas suas casas. É um trabalho constante. Vocês têm que renovar essa proteção praticamente diariamente. É isso que vocês podem fazer. Querido Arcanjo Miguel, o corpo que nos segue após o desencarne segue com os sintomas da doença que acometeu a roupagem terrena? Existe mesmo um hospital no mundo astral, na qual as almas são tratadas após a morte? Primeiro que não há corpo algum indo após o desencarne. O que vai é a sua alma. E sim, todas as almas são tratadas dos seus desequilíbrios ao chegarem no astral. É como se fosse realmente um grande hospital, em que todos os males que vocês causaram àquele corpo físico, aquilo ficou impregnado na sua alma. E você terá um tempo para não se tratar fisicamente, mas para compreender todo o mal que você causou ao seu corpo, tudo aquilo que você causou a si própria. Então existe realmente um tratamento.
desta forma como querem mostrar para vocês que é um hospital como se fosse um hospital aqui do seu mundo. Cada caso é um caso. O que importa é que as almas são tratadas. Isto é o que você tem que entender. Após ouvir seu ensinamento de 11 de dezembro de 2019 sobre as tecnologias, surgiu uma dúvida. Quase todos os dias me distraio com um joguinho usando um CD no computador. Esta prática também é condenável? Meu querido, qualquer coisa contraindicada, por favor me diga que paro imediatamente. Eu quero acertar, não quero cometer erros. O que eu posso dizer sobre o vício? Eu já disse que tudo depende do grau da dependência que você tem desse joguinho. Se é uma coisa que você senta ali, de vez em quando, joga, que aquilo não lhe traz nervosismo, que aquilo não lhe traz ansiedade, que aquilo só lhe traz alegria. É um joguinho bem idiota, mas que traz muita alegria e você levanta dali feliz da vida. Mas você também senta ali de vez em quando. Tá tudo bem. Isto eu não disse que é ruim. O que é ruim é o vício. É vocês ficarem sentados na frente de uma máquina o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Então é só esse cuidado que vocês têm que ter. Amado mestre, tenho uma dúvida em relação à nossa pineal. Ela é calcificada aos poucos? Ou quando se é criança, a pineal é menos calcificada do que quando somos adultos? Exatamente. Ela é calcificada aos poucos. Por isso que muitos bebês ficam olhando para o nada e rindo. Eles estão vendo anjos, estão vendo milhões de coisas que vocês não conseguem mais ver. Ao longo do tempo, com a sua alimentação, com todo o flúor que é colocado em sua água, a glândula vai sendo calcificada. E aí vocês vão perdendo esses poderes que já são natos da sua alma. Querido e amado mestre, todos os planetas são criados para durarem para sempre? Que sentido haveria nosso Deus Pai-Mãe criar alguma coisa para depois destruir? O universo está em expansão, não em encolhimento. Bom, meus irmãos, por hoje está bom. Próxima semana tem mais e iremos terminar todas as perguntas que estão aqui. E aí vocês aguardem para o novo e-mail, para onde vocês vão enviar as novas perguntas. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, pronto, para ajudar vocês a tirar algumas dúvidas. Mas, por favor, sem curiosidade. Apenas dúvidas que sejam relevantes ao crescimento de cada um de vocês.